Ômega Web Rádio. Boa noite, hoje com mais um programa Fatos em Destaque. Nós estamos aqui no mês da mulher, não é? Então a gente vai tratar um pouquinho do assunto da questão da violência doméstica com a mulher, porque infelizmente, né, pelo simples fato da gente ser mulher, a gente acaba sofrendo muita violência, acabamos sendo ainda vítimas de muita discriminação, de muita falta de oportunidade, não é? Hoje eu ainda vi um encarte todo de um jornal bastante famoso aqui no país, falando sobre a mulher empreendedora, a dificuldade que a mulher tem ainda para conseguir empreender pelo simples fato de ser mulher. Ela tem que ser muito melhor do que os homens para conseguir ter êxito, né? Como empreendedora, assim como aquelas mulheres que galgam algum cargo de forma maior, como diretoras, gerentes, CEOs. Então, elas têm que ter 100% de todos os requisitos para poderem ser contratadas. Então, a gente vive ainda, infelizmente, numa sociedade muito machista, com muita discriminação, com muita imposição do masculino sobre o feminino, o que, infelizmente, traz uma série de consequências e que, por vezes, essas consequências causam danos, não só físicos, como psicológicos também. Além dos patrimoniais, morais, enfim. A mulher, infelizmente, acaba sendo vítima de uma série de discriminação, sendo que isso não deveria acontecer. Eu sempre digo, eu disse no Dia Internacional da Mulher, né, semana passada, e vou dizer de novo. Eu gostaria que a gente não precisasse ter um dia só nosso e que nossos direitos fossem efetivamente respeitados. Mas hoje está aqui conosco nossa convidada, né, que sabe muito bem disso, vive a realidade de forma mais efetiva e realista, que é a delegada Cida, né? Ela veio aqui hoje para nos prestigiar e falar um pouquinho sobre a violência da mulher. Boa noite, doutora. Boa noite, Valentim. Boa noite, Marcelo. Bom, então... Boa noite, doutora. Boa noite, Valentim. Boa noite. Boa noite a todos. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre a violência da mulher, né? Contra a mulher, e quais são as consequências, o que a mulher pode fazer, quais foram os avanços legislativos para que a mulher pudesse se defender, como isso funciona, porque se fala muito de medida protetiva, se fala muito que a mulher é muito protegida, mas vamos ver se isso na realidade realmente funciona e como funciona. Então, com a palavra, a delegada vai contar um pouquinho da vida dela para a gente, ver como essa realidade vive hoje no nosso país. Doutora Raquel, Valentim. Então, eu sou delegada da mulher, sou delegada de polícia, trabalhei alguns anos à frente da Delegacia da Mulher de Praia Grande e atualmente eu estou na Delegacia 7 de Cubatão, estou no plantão, né? A violência contra a mulher hoje é quase uma pandemia, né? Por conta até da pandemia, hoje as mulheres sofrem mais com a violência, elas ficaram mais segregadas, elas ficaram mais restritas ao seu ambiente familiar, com uma presença muito maior do seu companheiro, do seu parceiro, do seu marido, do seu namorado, e isso favoreceu aos conflitos dentro de casa. E a violência, como todos vimos aí, basta ver os números, né? A violência explodiu. A violência aumentou bastante por conta até da pandemia. E como é que, agora com esse relaxamento, né? As pessoas já voltando mais ou menos ao normal. Hoje eu vi um pedido até do Ministério da Saúde para tornar, para reclassificar, não como pandemia, mas como endemia também no Brasil. Então, com essa volta mais ou menos à normalidade, os casos cresceram ou a senhora acha que a subnotificação ainda é muito grande?
Bom, eu acho que todo dia, por conta da publicidade, hoje a mulher, graças a Deus, propaganda de televisão, políticas públicas fortemente desenvolvidas para o combate à violência contra a mulher, né? Muita informação hoje pela televisão, pelos meios de comunicação, pelas redes sociais, tudo isso favoreceu e favorece para que a mulher tenha como fazer a sua denúncia. Hoje, mais do que nunca, a delegacia eletrônica é uma delegacia que funciona e que recebe inúmeras denúncias de violência que a mulher sofre, né? Além da delegacia eletrônica, onde ela formaliza, por meio do boletim de ocorrência, o registro digital de ocorrência, a violência que ela sofreu, nós temos os Disque Denúncia, o 180, que é um canal de comunicação da presidência que chega até a gente, onde também se faz denúncia de violência doméstica e outros tipos de violência sexual, violência contra idoso, violência contra a pessoa com deficiência. Então, nós temos inúmeros canais hoje, além das redes sociais, né? Doutora, boa noite, um prazer dividir a bancada de um programa com a senhora novamente. Uma coisa que se pergunta muito, principalmente, acabou agora a temporada de verão, e a senhora teve a experiência de ser delegada da mulher em uma cidade turística, como a Praia Grande, e delegada plantonista sede numa cidade onde uma das poucas cidades aqui na região onde a maioria ainda é homem, que é Cubatão. Como a senhora avalia os casos de violência nesta época do ano, nessas duas cidades? Então, Cubatão é uma cidade que, eu já disse anteriormente, tem um número menor de habitantes. Praia Grande é uma cidade maior, uma cidade turística que a sua população, ela triplica em determinadas épocas do ano, né? Mas tanto em Praia Grande quanto em Cubatão, quando as pessoas procuram as delegacias, elas encontram uma resposta, elas encontram o boletim de ocorrência, que é o que elas procuram, se elas tiverem interesse em representar contra os seus respectivos namorados, maridos, parceiros, autores de alguns crimes, elas podem representar, e aí essa representação, se a vítima, né, dependendo do crime que essa vítima sofre, por exemplo, uma ameaça, se ela representar, a partir dessa representação, nós instauramos inquérito e apuramos. Outros crimes nem precisam disso. Então, basta formalizar esse boletim de ocorrência e a gente já começa a investigação, e essa investigação segue o curso no fórum, né? Segue o curso dela até o final. Como é que muita gente pode não entender hoje o que é um boletim de ocorrência eletrônico, né? Não são todos os casos que isso é possível, mas em vários é possível se fazer um boletim de ocorrência eletrônico. Se uma mulher sofre uma violência física, ela pode fazer um boletim de ocorrência eletrônico? Olha, doutora Raquel, excelente pergunta, porque por trás dessa pergunta tem uma outra, né? Na verdade, ela pode e deve fazer, porque, como eu disse, senhores, a delegacia eletrônica é o meio, é o canal, o primeiro canal em que a polícia toma conhecimento da notícia de um crime. A partir do momento que nós tomamos conhecimento, nós começamos a agir. Então, essa vítima, ela vai ser chamada na delegacia, e se ela relata uma agressão, ela será encaminhada com uma requisição de exame até o Instituto Médico Legal mais próximo, porque muitas vezes, por exemplo, Cubatão nós não temos IML, então ela é encaminhada atualmente, porque Santos não estava funcionando, para a cidade de Praia Grande, e lá ela faz o exame de corpo de delito. Mas isso não impede, doutora, que todos os procedimentos de polícia judiciária sejam realizados, né? Grande pergunta da senhora, eu sofri uma lesão, posso fazer o boletim eletrônico? Não só pode, como deve. E os demais trâmites, né? As demais peças, o decorrer dali fica a cargo da delegada de polícia, da autoridade policial, que vai chamar essa vítima a comparecer na delegacia. Certo, porque eu já vi muita gente me perguntar, sim, mas, por exemplo, eu tenho a ameaça que eu sofri através do telefone, então eu vou fazer o boletim, mas como eu vou provar essa ameaça? Então, a pessoa pode fazer e depois ela vai ser chamada para juntar as provas. Exatamente, doutora. A vítima, muitas vezes ela recebeu uma ameaça, hoje nós usamos muitas redes sociais, e fica registrado. E se ela também gravar aquela conversa, o que nós pedimos, e aí vale a pena, porque você pode, no seu próprio celular, printar o histórico dessa conversa e encaminhar por e-mail, colocar no pendrive. Olha,
A polícia aceita que você traga em pendrive, a polícia aceita que você tire uma xerox, entregue para a gente, porque a gente junta nos autos. Retornando à sua pergunta anterior, com relação à lesão corporal, doutora, muitas vezes o juiz não conhece as partes, né? Ele conhece o papel. Então, a vítima relata que tomou um soco, por exemplo, e ela tem uma lesão, supercílio, ficou roxo local na delegacia. Por que nós temos que chamá-la? Porque se ela nos autorizar, nós iremos fotografá-la e todo o procedimento será instruído com a fotografia dela, onde mostra que tipo de lesão, o local da lesão, local da região que ela sofreu a lesão. Então, para a gente é muito importante que a vítima compareça na delegacia, mas se ela não for, ela será intimada, principalmente para que ela realize o exame de corpo de delito e relate, apresente testemunhas, e até mesmo, se ela desejar, ela requer, né, e faz o pedido lá das medidas protetivas de urgência. Então, comparecer na delegacia é imprescindível. Doutora, a senhora acabou de falar da questão que a própria vítima ela é intimada pela polícia para ir na delegacia depor. E a gente sabe hoje que as mulheres estão muito bem amparadas pela lei, né? A senhora já teve casos de mulheres que mentiram apenas para tentar forçar uma situação contra o marido, por uma situação que não foi agressão, talvez uma falta de pagamento de pensão, alguma outra coisa, e a senhora descobriu que o caso não era mais ou menos assim? Olha, o doutor Valentim está querendo colocar... Essa pergunta é uma pergunta bem capciosa, né? Está colocando as mulheres numa outra situação. Doutor Valentim, né, o ser humano, por essência, ele comete os seus erros. Sim, infelizmente, nós temos pessoas, mas não são todas, é bom que se frise, a grande maioria que nos procura porque sofre a violência doméstica, porque realmente vive uma situação que precisa daquela medida protetiva de urgência, que precisa do boletim, que precisa de uma solução, que precisa de um caminho, de uma orientação. Então, a grande maioria que vai à delegacia são pessoas necessitadas do nosso serviço. No entanto, nós não podemos deixar de falar, inclusive, né, nós tivemos um caso assim, não tão recente, mas a ex-paquita lá simulou uma agressão, imputou ao marido e pediu medidas protetivas de urgência. Infelizmente, eu já tive uma situação muito parecida na delegacia, mas isso era pontual, não é a nossa história, não reflete a nossa realidade. A nossa realidade, infelizmente, é de violência concreta que se realiza contra a mulher, e não de falácias, e não de mentiras. E esse número aumenta com o passar dos anos, doutora? Oi? Esse número vem aumentando, crescendo com o passar dos anos? Da violência contra a mulher? Sim. Paulatinamente você tem... Para a gente é muito importante quando a gente fala a violência aumenta, mas hoje em dia a mulher procura mais as delegacias. Eu acho que tem menos subnotificação, né? Então eu acho que a mulher hoje, ela efetivamente procura os seus dias, ela não tem tanto medo como ela tinha antigamente. Ou vergonha, né? Eu acho que é a questão da vergonha. Nós que somos mulheres, nós queremos casar, queremos ser felizes, constituir família. A mulher é sinônimo de fracasso você contar para suas amigas que você vive uma relação tóxica, conturbada, você ter que contar para os seus pais que você vai se separar porque seu marido é agressor, é agressivo. Primeira coisa, a agressão é crime. Então, muitas vezes, você não quer uma medida drástica contra seu marido. Você tem vergonha de ir até a delegacia e você tem medo. Porque você está expondo a sua intimidade, a sua relação pessoal, né? Sua relação de afeto ali construída. E é muito complicado para a mulher dizer para os pais, para os seus familiares, admitir perante os filhos que ela apanha do seu marido. Além do mais, eu acho que existe uma situação que é bem complicada, que é a questão ainda da mulher, não hoje com as delegacias da mulher, mas antigamente a mulher ela era atendida por um homem, né, geralmente na delegacia. E muitas vezes ela saía de lá desmoralizada, pior do que ela entrava, né? Isso é uma situação que aconteceu, eu vi acontecer, eu vi relatarem muito isso para mim.
como advogada eu não faço área criminal, mas como a gente faz família, isso acaba vindo para você. Hoje, com a Delegacia da Mulher, eu acho que a mulher se sente mais à vontade até para contar os seus problemas, porque às vezes não é só agressão física. Hoje é crime agressão psicológica, mas há muito tempo não era. Há muito pouco tempo. O ano passado virou crime. Né? Então, isso, na minha opinião, a agressão física, ela deixa marca, ela judia, ela pode até matar, mas a agressão psicológica, ela deixa um legado que às vezes a mulher não se recupera nunca mais. Sim, a violência psicológica, ela deixa sequelas tão graves. Dentro dos relatos que nós percebemos no dia a dia, quando você começa a ouvir uma vítima que ela explana ali, ela começa a contar a violência que ela sofre, você percebe claramente que ela começa a dizer, eu tomo remédio para dormir, eu tenho depressão, eu tenho problemas de saúde, outros problemas de saúde, e vão cruzando, interseccionando aqueles problemas com a violência psicológica. Eu não acompanho mais a vida dos meus filhos, eu não cuido mais de mim, eu não tenho ânimo de sair de casa. Então, uma mulher, ela acaba murchando. A violência psicológica, ela realmente, hoje, para mim, ela é um fator de depressão, está muito ligado ali à depressão, está muito ligado a outros problemas de saúde em relação à violência psicológica. Sim. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco da atuação da Delegacia da Mulher, como ela funciona. Todas as delegadas que estão, são todas delegadas que estão à frente da Delegacia da Mulher, é sempre uma mulher, o que na minha opinião é muito bom, porque uma mulher tem a visão, né, realmente é diferente o tratamento. E outra coisa que eu também gostaria de saber é se há um tipo de tratativa diferente dentro da Delegacia da Mulher para uma delegacia comum. Sim, totalmente, Valentim. A Delegacia da Mulher é uma delegacia especializada e com viés voltado a um atendimento para a mulher. Sua maior característica, né, são policiais, são mulheres no atendimento. E uma mulher consegue ouvir porque muitas se passam por aquele momento, né? Até uns anos atrás, como a doutora falou, não se ouvia falar, olha, violência psicológica é crime, olha, violência patrimonial contra a mulher. O homem se apoderava do salário, se apoderava dos objetos pessoais, e muitas vezes a mulher tinha vergonha de ir na delegacia, olha, ele mexe na minha carteira, ele pega meu dinheiro. Então, hoje, por conta da lei 2006 e o avanço mesmo legislativo, né, as medidas protetivas, hoje a mulher ela tem muita informação, então tá mais fácil para a gente nos dias de hoje. A delegacia é só mais uma ferramenta, mas eu acredito que os nossos problemas, quando a gente expõe, quando a gente ouve, quando a gente é ouvida por uma mulher, parece que a gente se identifica com a causa. Então, a delegacia não todas as delegacias, nem todas trabalham só com mulheres, tá? Eu tinha alguns investigadores que faziam intimações, mas o relato, quando procurava a delegacia, quero falar com a delegada, eu quero falar com a escrivã, as meninas sempre à frente, a delegada sempre à frente. Todas as delegacias aqui têm atendimento com delegadas. Todas as delegacias têm atendimento. Não digo do Brasil. Não. Vou falar da nossa região, né? Da nossa região. Deveria ser com mulheres à frente, com delegadas à frente, mas temos também, eu trabalhei com assistentes que também realizam um trabalho, porque estão dentro de uma especializada. Trabalhar dentro de uma especializada é diferente do atendimento que se faz numa delegacia territorial. Você vai ter dentro da instituição policial civil, polícia civil, você tem delegacias especializadas no atendimento à criança, delegacia especializadas no atendimento ao idoso, delegacias do meio ambiente, delegacias da mulher, e todas essas vertentes é para melhorar no atendimento ao público, para melhorar naquelas questões. E a gente acaba se tornando especialistas, técnicos naquela área, né? Por isso, o ambiente, sim, é muito mais acolhedor. A própria estrutura da Delegacia de Defesa da Mulher é uma estrutura mais amena, mais agradável. Agora a gente tem uma sala que chama Sala Lilás, que é uma sala que tem uma acomodação para que essa vítima, quando ela chega na delegacia, ela chega com os ânimos muito alterados. Ela quer uma urgência.
E às vezes ela precisa sentar, né, absorver ali, ficar calma, para a gente poder desenvolver uma conversa, para a gente orientá-la, para que ela saiba os passos a seguir, porque não é só o registro, Sim, não é sem só dúvida. o BO, não é, doutora? Lógico, Tem toda lógico. uma orientação ali. Sim. Até porque muitas mulheres fazem apenas o BO e depois não representam, e esse BO fica só um registro, isso não vai para frente, não é? E aí acaba desmoralizando a própria mulher, ela acaba sendo mais vítima ainda de violência. Eu sempre digo que a violência, ela não começa, a violência principalmente a física ou a psicológica, ela não, ou a patrimonial ou a sexual, qualquer violência relatada pela Lei Maria da Penha, ela não começa do dia para a noite. Começam com pequenos gestos e isso vai aumentando e tomando um volume, até que muitas vezes o homem acaba tirando a vida dessa mulher. E eu vou falar, né? Vou falar que essa violência ela é gradual, ela é cíclica, né? A vítima ela não percebe. Por isso que ela precisa procurar os órgãos de apoio, rede de proteção e delegacia especializada é rede de apoio, de acordo com a lei. Nós somos especializadas, nós temos uma equipe multidisciplinar que trabalha realizado pelo CREAS, né? E por isso essa ideia, doutora, porque sendo cíclica, se fosse fácil, no primeiro momento de tensão, nós temos o primeiro momento de tensão, né? É naquele momento que o marido chega nervoso em casa e ele é deselegante. Vou usar o termo deselegante, ele começa a proferir palavrões, Sim. né? Como se o dia dele fosse muito ruim, mas cuja culpa seria da esposa. E a esposa, bondosa, generosa, ela encara aquilo. Foi um dia ruim que meu marido teve. Sim. Foi um dia mau. Ela né? É compreensiva. Compreensiva, exatamente. Por que eu vou tornar a vida dele mais difícil? Deixa ele tornar a minha difícil, né? Porque eu também trabalhei, eu cuidei de casa, fiz a janta para ele, mas eu é que vou receber os palavrões, os xingamentos e vou dar a desculpa para ele. Então, nesse primeiro momento, é o momento da tensão. Ela já está sofrendo violência. Sim. E ela já sabe que está sofrendo violência. Sim. Mas na cabeça dela, ela tem e pode melhorar aquilo. Doutora, eu sou da época da minha mãe, que minha mãe dizia assim, ruim com ele, pior sem ele. Eu vou confessar uma coisa. Eu tinha uma avó, a minha avó é de 1915, mas ela era uma mulher de muita vanguarda. E ela dizia para o meu avô era policial militar. Ela dizia, então, você pode me bater, mas você vai dormir 1 hora e você não acorda nunca mais. Ela nunca apanhou dele. Então, né, nós temos, assim, a visão mesmo da mulher, a mulher mais submissa, né? Há muitos anos a mulher era muito submissa, né? Porque ela também não tinha emprego. Sim, sem Né? renda A questão econômica, às vezes, aprisiona muito essa mulher, né? Sim. Nessas relações que são extremamente abusivas. Doutora, uma pergunta que eu gostaria de fazer para a senhora, não tão capciosa dessa vez, tá? A senhora falou da questão que seria muito bom se todas as delegacias do Brasil fossem munidas por mulheres, né, as DDMs. Eu queria saber se existe algum sindicato das delegadas de DDMs, alguma coisa voltada para a categoria de vocês, para que isso, né, para que o trabalho de vocês, que é tão efetivo para as mulheres, que é algo que, ainda bem que temos isso no Brasil, que ele venha se expandir, alguma deputada, alguém tenha buscando isso, cada vez mais proteção para as mulheres, nesse caso? Olha, a gente aqui em São Paulo, pioneira na primeira Delegacia de Defesa da Mulher, no estado de São Paulo foi pioneiro nisso. A Polícia Civil, hoje, nós trabalhamos com protocolo. E ter protocolo para atendimento é muito importante, porque você faz com que esse atendimento ele seja igual em qualquer delegacia, até mesmo no plantão. Por conta do protocolo, nós conseguimos dar um atendimento de qualidade. Inclusive no plantão, melhorou muito o atendimento, porque sem esse protocolo nós sabemos, chega uma vítima de violência, a formação dos policiais hoje tem como base a violência contra a mulher. Eles ficam lá na academia durante 9 meses, 6 meses, dependendo do curso, ele mais extenso, dependendo do curso é menos extenso. Mas
é uma quantidade de matérias tão grande, direitos humanos, lei de depoimento especial, violência doméstica, e tem provas dessa matéria. Então, as pessoas saem de lá lapidadas. O profissional, ele chega na delegacia com um know-how absurdo para tratar dessas questões. Então, não digo, mas em São Paulo, e quando a gente vê palestras de outros estados, a gente vê que a lei, dentro das unidades policiais, hoje, a maioria trabalha com protocolo, a maioria tem essa consciência, esse desenvolvimento em face dos policiais. Os policiais hoje são treinados para esse atendimento, não só nas delegacias especializadas, mas nas delegacias territoriais também. Então, hoje, uma vítima de violência, cuja cidade não tem uma delegacia que atenda 24 horas, porque Santos nós temos uma delegacia que atende 24 horas, né? Sim, aqui tem. Em Cubatão, por exemplo, não tem. Então, eu acho que Santos é a única cidade da região que tem a delegacia 24 horas. Então, para a gente que não, por exemplo, eu não estou numa especializada. Hoje eu estou numa delegacia sede, uma delegacia territorial. Eu atendo a violência doméstica, né? Com protocolo. Porque o próprio sistema digital, sistema de polícia judiciária, ele estabelece como nós temos que proceder. Os formulários, as máscaras, os documentos. Então, hoje, olha só, fugindo um pouquinho do assunto, mas a pessoa com deficiência também, é a questão dos vulneráveis, são as pessoas vulneráveis, todos aqueles, o idoso, numa situação de vulnerabilidade, a mulher, numa situação de violência, ela está numa situação de vulnerabilidade. Então, para o idoso e para a mulher, para a pessoa com deficiência, para o adolescente, nós temos hoje protocolo de atendimento. Eu vou falar, isso ajuda muito, muito. Isso faz com que a vítima se sinta acolhida. Nem sempre nós temos a solução, mas o acolhimento e a orientação, isso nós podemos e temos que fazer. Porque a solução do problema, às vezes, não está conosco. E nós não estamos sozinhos, porque além da delegacia, nós temos a rede de apoio. A vítima, ela sai dali com o ofíciozinho na mão, endereçada para ir para atendimento psicossocial. E aí eu falo para o senhor, é muito importante que ela procure essa rede de apoio. Sim, sem dúvida nenhuma. A mulher, geralmente quando a mulher chega, né, à delegacia ou num escritório de advocacia, ou ela já está tão desgastada, e eu ouvi vários relatos, eu já recebi mulheres no meu escritório que não tinha uma parte do corpo que não tivesse roxa. Então, e mulheres, eu sempre digo isso, a violência feminina, né, a violência doméstica sofrida pela mulher, ela não tem nada a ver com classe social, com a questão intelectual, com nada. Eu já recebi mulheres extremamente bem-sucedidas na vida, que sofriam violência doméstica, e outras que não eram tão bem-sucedidas, mulheres extremamente ricas e mulheres extremamente desprovidas de dinheiro. Então, isso abate todo tipo de mulher dentro da sociedade. Não é uma questão que vai abater um único perfil de mulher. Então, todas as mulheres são sujeitas a esse tipo de violência, não é uma questão. E a doutora deve saber muito mais disso do que eu, né? Deve sentir isso o tempo inteiro. Olha, doutora, a senhora toca no ponto, numa ferida, porque esse é um ponto importante. A grande verdade, Valentim, é que quem procura as delegacias, infelizmente, são as pessoas menos abastadas. Mulheres mais esclarecidas, mulheres, eu acho que elas sentem vergonha. Mais vergonha. Elas sentem vergonha, porque elas sabem, né? Elas já ouviram, elas conhecem como funciona. E relação tóxica, uma relação agressiva, não escolhe o pobre, não escolhe o rico, não escolhe o remediado, tá? Infelizmente, você pode viver uma relação tóxica, inclusive com os pais. Você pode viver uma relação tóxica, inclusive com os irmãos dentro de casa. Sim, sem dúvida nenhuma. Dentro de casa. Então, a violência doméstica, né, os conflitos dentro dessa relação, lembrando aí que a gente fala muito da violência
do homem esse mês, né, um mês importante, falando sobre o Dia Internacional da Mulher, um mês importante, um mês que se fala muito de violência doméstica, mas a gente não pode esquecer que, às vezes, a violência é quem sofre os filhos dentro de casa, as crianças sofrem dentro de casa. Já que a senhora tocou no assunto da violência dentro de casa, filhos, então me diz uma coisa, doutora, qual o principal horário e dia da semana que a delegacia costuma ficar cheia desse tipo de ocorrência? E por que isso acontece? Olha, a gente tem até um mapa, né? Tem até uma estatística sobre isso, né? Os finais de semana é o período mais tenso. É o período em que nós nos desdobramos ali, porque os casais ficam mais tempo juntos. Foi o que aconteceu na pandemia. Quanto mais tempo os casais estão disponíveis, quanto mais tempo eles estão juntos, parece que ali a violência, ela bate, ela reflete, ela vai acontecer. Recentemente, né, a gente também percebemos que há relatos também das meninas reclamando da violência com relação à mãe, da violência com relação ao pai. É aquele relacionamento tóxico, né? Sim. Tá todo mundo perdido dentro de casa, né? E acaba procurando a delegacia também. O fato do homem e da mulher trabalharem diminui o número de ocorrências? Olha, isso é uma visão minha, Valentim, eu penso que sim, né? Menos tempo juntos. Se o homem trabalhar de turno e a mulher no outro horário, então, casal feliz, né? Eu vejo que o ideal é trabalhar embarcado. Brincadeira. Eu acho, a minha realidade, eu acho que o fato da mulher trabalhar não impede a violência. Ela talvez diminua a frequência da violência, mas a violência em si não é impedida pelo trabalho da mulher. Muito bem colocado, doutora Raquel, e eu acho que é exatamente isso. Eu acho que a violência que está dentro do homem, aquela agressão, ela não sai pelo fato da mulher trabalhar. Ele só vai esperar o momento mais oportuno, tá, para explodir. Lembrando que a violência é cíclica, a gente começa com a tensão. Na sequência dessa tensão, quando ele entra dentro de casa, vai ver que ela não fez absolutamente nada, ela não tomou providência, ela parece mais fragilizada, é quando vem a agressão. Passada aquela agressão, ela às vezes comparece à delegacia, muitas vezes influenciada por uma amiga, muito mais por uma amiga, influenciada por alguém que vem falar, olha, temos aí, toma uma providência, e ela fica envergonhada naquele primeiro momento, ela procura a delegacia e até registra. Porém, se o cara, o rapaz, né, a gente sabe que tem boa lábia, pede desculpas no dia seguinte, manda flores. Gente, agora deixa eu contar uma coisa para vocês, o homem chora. Ele acredita realmente que ela é culpada dele e fala para ela que ela é culpada, sim, mas ela acredita também que ela é culpada. Então ele vai lá chorar. Ele chora dizendo que vai melhorar. Eu tô tentando entender como é que é, porque eu sou solteiro, viu? Não sei como é que é, não. Doutora, os caras choram, eles mandam flores, sim, eles dizem que nunca mais vai acontecer aquilo. Por inúmeras circunstâncias, por inúmeros problemas que a mulher atravessa, até mesmo, gente, se você descobrir, né, tomar uma providência, levar essa queixa adiante, a justiça, a gente não consegue ser tão ágil como o fato acontece hoje. Você vai na delegacia, você faz o boletim de ocorrência, por mais célere que seja, às vezes não atende aquilo que a mulher precisa. Sim. Não é? É verdade, não atende. Sim. E aí, o que ela faz nesse período? O cara tá lá dizendo que vai melhorar, que se ela for trabalhar, que ela não vai encontrar emprego, porque começa assim, né? Você não vai conseguir emprego. Olha como é que ele ajuda. Você não tem condições, ele vai melhorar as palavras, né? Olha, depois ele vai jogar na cara, né? Que ela não tem competência, né? Que ela não tem competência, mas ela não vai conseguir emprego, que os filhos são pequenos, que só tem ele na vida dela, que ele é a pessoa mais importante da vida dela. Ele se põe no patamar lá em cima e ela, coitadinha, fica lá embaixo. O que ela faz? Meu príncipe, meu marido, eu vou ficar nessa relação. Aceita as desculpas. Claro que vai chegar a lua de mel. Teremos a lua de mel. E dias depois, começa tudo de novo.
E aí ela leva 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. 10, 20. 10, 20 anos. E, infelizmente, às vezes ela se torna uma estatística. O grande problema é esse. Exatamente. O grande problema é esse, porque nunca se viu matar tanto quanto se mata hoje. Tá? A vida humana ficou muito Banalizada, sem valor, né? Banalizada. E aí a gente vê os feminicídios crescendo de forma assustadora. Então, o que antigamente ficava numa violência doméstica, lógico que a gente tem, por exemplo, o exemplo da própria Maria da Penha, né? Ela chegou a ser eletrocutada pelo marido. Né? Nós só temos a lei hoje aqui no Brasil porque isso foi para um tribunal internacional. Então, Foram 20 anos, 20 anos tentando lutando. uma condenação. Exatamente, Tentando uma condenação. Exatamente. Então, a gente tem que deixar isso muito claro. E não dá para negar que a gente ainda vive numa sociedade muito machista. A lei que acabou de ser, quer dizer, acabou não, mas faz muito pouco tempo que foi promulgada, da Mariana Ferrer, é um outro exemplo que aí já faz parte do Poder Judiciário, que a mulher, mesmo dentro do ambiente do Poder Judiciário, ela acaba sendo discriminada. Então, nós precisamos entender que ainda existe muita ideia machista que acaba levando essa mulher a uma situação de muita fragilidade. Quer dizer, se eu estou indo para ser defendida perante um juiz, para ele fazer com que o meu direito seja garantido, eu sou totalmente ofendida, sendo mais lesada, e ele não diz nada, nem o promotor, nem o advogado, nem ninguém, imagina como essa mulher se sente. Abandonada, sozinha. Ela se sente totalmente desamparada, né? E o sistema de justiça não pode passar isso. Não, de jeito nenhum. Ela tem que sair dali acreditando que seu caso é importante, que a sua vida é importante, que a sua história é importante. Sim. E que ela merece ser respeitada pelos homens. Muito, muito complicado, né? Os crimes sexuais, quando chegam na delegacia, eles... Você está falando da situação da vulnerabilidade. A mulher, quando chega para relatar um crime sexual, ela chega com muito medo, ela chega com muita vergonha. Então, as delegacias da mulher, elas têm que existir mesmo. Porque é muito difícil você dar pormenores de uma relação sexual não consentida, tá? E muitas vezes mal interpretada. Porque quem está do outro lado não está nem ouvindo, está julgando. Com que roupa você estava, em que horas você estava, em que local. Ele não está nem preocupado com o crime. Ele está mais preocupado com a vestimenta dela, o que ela fazia e o que ela bebia. Porque eu já até escutei isso. Mas por que bebeu? Estava de batom vermelho? Pois é. Eu já ouvi isso, mas a mulher estava de batom vermelho. Não é? Deixa eu perguntar, isso tem cabimento? Doutora, existem homens que depois de terem feito a agressão, seja verbal, física, sexual, de qualquer forma, que já chegaram para a polícia e falaram, eu preciso de ajuda, tem como vocês me ajudarem? Eu quero ser um marido melhor, Existem homens que batem realmente o arrependimento, e se eles relatam isso para a polícia, o que é que a polícia faz para que esses homens encontrem um rumo? Parece que o incubador tem um projeto assim, né? Santos também tem. O silêncio, né? Olha só, tem um projeto chamado Homicídio Inconsciente também, que esse projeto era de uma colega nossa, a doutora Malha aplicava também, Homicídio Inconsciente também. Eu acredito que deva existir, que isso mais para frente vai ser trabalhado, tá? Eu acredito que não deve ficar só no âmbito da delegacia. Hoje, os CREAS, que é a rede que atende as mulheres vítimas de violência, nós temos ONGs trabalhando no sentido com relação aos homens, mas nós não temos ainda, por exemplo, o trabalho realizado pela prefeitura, a gente não tem um encaminhamento para esse agressor, né? Sim. Tem as ONGs, mas a gente tem sim um trabalho que, se há relato, muito poucos. O que nós percebemos é um país, desculpe, mas eu estou com a doutora Raquel, machismo enraigado, um machismo muito exacerbado, e que eles não fazem nem questão de esconder, porque tem alguns que dizem bati. Sim. Bati, e muitas vezes porque mereceu, ainda estão naquela história de que essa dominação, patriarcado, essa dominação, ela não podia, né? Eu não deixei,
as expressões que a gente escuta muito é isso. Eu Ela não desobedeceu. deixei, ela me desobedeceu, ainda tem muito. Isso é uma frase recorrente nas unidades policiais. Eu não deixei ela fazer isso. Ela saiu sem eu autorizar. E por isso ela apanhou. E ela sabia que eu não gosto que ela saia, sabe? Então, você percebe o quanto aquela mulher está frágil, porque ela não tem um marido. Ela tem ali um dominador, ela tem, sabe, ela vive na mão, só algoz o tempo inteiro, né? Ela vive à mercê daquela situação. Muitas vezes ela nem percebe que ela está em cárcere. Tive situações que a mulher fica em cárcere, né? Ele sai de casa, tranca a porta e fala para ela, você não saia, não pule a janela, e a mulher fica ali. Tive casos nesse sentido. Infelizmente, a gente ficou até sabendo que essa mulher veio a óbito, viu? Ele acabou matando, ele saiu da cidade, acabou matando. Mas temos sim, a gente tem situações que vocês não imaginam, né? Com as unidades escolares funcionando de forma presencial, é muito importante porque, por meio das coordenadoras, por meio das professoras, por meio da rede de ensino, chega muita comunicação de crime para a gente. É um canal muito importante. Então, principalmente a questão do cárcere. A minha mãe não sai, meu pai não deixa. A minha mãe não pode sair. Então, você vê muito isso ainda, né? O machismo é muito presente na realidade da mulher brasileira. Muito presente, né? Doutora, deixa eu lhe fazer outra pergunta. A gente tem um crime, que é um crime até muito ligado às redes sociais, que é o crime de stalking, né? Esse crime vem crescendo? Então, quando eu estava na DDM, né, era muito comum a gente até usar a contravenção de perturbação, né? E agora, na nossa atualidade, acho que as pessoas continuam fazendo, não tem como. As pessoas continuam se interessando pela vida do outro, porque os relacionamentos são virtuais. Os relacionamentos são virtuais, né? Os crimes têm crescido vertiginosamente nas redes mundiais, de forma virtual, pelas redes sociais. Uhum. Hoje em dia, o crime de calúnia, de injúria e xingamentos, os haters, você vê os ataques, é tudo em rede social, sim. As ameaças, né? Sim. Então, tudo tem acontecido ali nas redes sociais. Muito, muito comum, muito comum. Recentemente, a gente viu o pessoal de bando, um menininho de 14 anos, porque deu um selinho, né? Acabou falecendo, não aguentou a pressão psicológica em cima dele, a cobrança Sim. em cima dele. Então, as redes sociais hoje machucam. Elas judiam, né? Elas não dão trégua. Mas apesar de também ser uma forma de você conseguir fazer uma denúncia, né? Se por um lado, porque a divulgação da informação pela rede social é muito importante. Sim. Né? Mas ela tem um outro viés que é esse cyberbullying, né? Sim. Que é essa coisa que massacra mesmo, não só as mulheres, como os jovens, em especial, porque são os mais fragilizados nesse tipo de situação, né? E voltando a falar da questão do stalking, o crime contra a mulher na rede social, a gente viu muito isso ultimamente, até na própria classe política brasileira, né? A gente teve o caso aqui do deputado Arthur Duval, que foi para a Ucrânia e deu um mau exemplo para um monte de gente. Olha, eu agora, sei até um meme com ele muito engraçado no Dia Internacional, ele com uma flor, né? Uma flor nos lábios, né, presa aos lábios. Aquilo ali, para mim, como que dizer de uma pessoa que ela representa a coletividade? O que dizer de uma pessoa que tem por obrigação respeitar não só as mulheres, mas todo mundo? E um país que está em guerra, um país, né, que já... Exatamente uma refugiada, né? Exatamente. A vulnerabilidade já se faz presente na vida daquelas mulheres de noite. E ainda encontra... Se já não sofreram violência sexual, sim, porque as refugiadas são muito vítimas de violência sexual, porque é um tipo de manobra de guerra, o estupro, sempre foi, e não vai deixar de ser. Então, assim, quando ele pega, né, uma refugiada e fala o que ele diz, ele subjuga a mulher mais ainda. Né? E é fácil. E até o
termo, né? Sim. Mulher fácil. Sim. Temos uma Olha, prova, até o termo, mulher fácil, né? temos uma prova histórica na própria cidade de Cubatão, com o cemitério israelita, que é chamado Cemitério das Polacas. Muitas refugiadas da Segunda Guerra Mundial, que estão sepultadas lá, vieram para o Brasil para encontrar um novo lar, um abrigo, e acabaram sendo transformadas em prostitutas aqui para suprir a necessidade de muitos homens, né? Recentemente eu vi essa reportagem muito bem redigida, né, exatamente falando ali do cemitério israelita em Cubatão, né, que tinha sido reformado, que representava ali toda uma comunidade muito sofrida das mulheres. Muito legal. A gente tem uma pergunta aqui do Fábio Luiz, dizendo: gostaria de saber a opinião de vocês em relação à lei que coloca a versão da mulher como verdadeira, entre aspas, em uma denúncia. Olha só, de novo. Que pergunta mais capciosa. De novo, uma pergunta até é interessante, porque todas as perguntas são válidas, né? Mas, de novo, olha só, a polícia, o Poder Judiciário, a doutora, todos nós trabalhamos com provas. Se eu chego numa delegacia para dizer que fui vítima de furto, e se eu chego numa delegacia para dizer que meu marido me bateu, me agrediu, nas duas situações eu vou fazer provas. Então, eu posso mentir, porque eu tenho interesse no seguro com relação ao furto, e eu posso mentir porque eu desejo me separar do meu esposo e eu estou forçando alimentos, uma pensão rápida, se você não me der alimentos. Vai muito do ser humano, eu já falei, é ser humano, só que não é a tônica nas delegacias. As pessoas, quando chegam numa delegacia, porque não é um ambiente bom, não é um ambiente que você... Agradável, sabe? Você não está fazendo um passeio num parque, no shopping, você não está fazendo compras de roupas, né? Coisas agradáveis. Sim. Você não está almoçando no melhor restaurante. Ali você vai narrar um fato que te faz mal, um fato que te ofende, um fato que é crime, que alguém tem que ser punido. Então, uma situação, às vezes, muito constrangedora, tanto para quem ouve quanto para quem está falando, e expor a sua intimidade, eu acredito que não é nada legal. Sim. Por isso que eu acho, tem gente que vai, tem gente que não está nem aí, passa por cima disso, mas não é a nossa realidade. Eu queria saber da senhora... Eu só queria deixar uma situação, até para o Fábio, para quem está nos ouvindo, é o seguinte: o que acontece é que a regra é que quando a mulher chega, ela faz um corpo de delito, ela tem testemunha dizendo que esse homem era agressivo. E aí, é claro que muitas vezes é difícil ter a prova por uma foto ou alguém que viu a agressão. Existe uma presunção de que é verdade, certo? Mas eu, por exemplo, já peguei casos de homens sendo acusados dentro do Poder Judiciário de agressão física e que eu os absolvi. Por quê? Porque não havia prova contundente daquele caso. Então, isso não é uma regra. Agora, se esse homem é agressivo, se as pessoas veem ele sendo extremamente estúpido com essa mulher, gritando com ela, isso é um indício de que ele provavelmente tem agredido fisicamente essa mulher. Sim, qualquer um pode fazer uma denúncia. Sim. Qualquer um. E qualquer um pode ingressar com uma ação, direito de ação, seu direito de uma delegacia e denunciar. Só que ninguém vai instaurar um inquérito, ninguém vai dar continuidade ou vai fazer um termo circunstanciado, que são procedimentos de polícia judiciária, se nós não temos um mínimo ali que represente um mínimo que represente que aquela mulher está falando algo plausível, algo que eu posso acreditar. Nós trabalhamos sim. Por exemplo, ela não fez o exame de corpo de delito, mas como eu disse no início, muitas vezes ela chegou na delegacia e está com supercílio roxo, tem uma lesãozinha, nem precisa ficar roxo, mas está vermelho, porque no calor dos acontecimentos ela saiu e correu na delegacia. Com a autorização dela, nós vamos fotografá-la. Aquela máquina é do Estado, quem fotografou fomos nós. E nós, sim, temos presunção de veracidade do que nós estamos fazendo. Então, ali eu começo a reunir provas, né? Sim. Muitas vezes, ela passou no pronto-socorro. E olha só, toda vítima de lesão corporal, muitas vezes, quando ela chega na delegacia, a gente tem portaria nesse sentido, ela primeiro tem que fazer atendimento médico. Ela volta com aquele relatório de atendimento médico, carimbo médico. Olha ali, é prova cabal da lesão que ela sofreu. Sim. Então... sim, nós temos, mas ela se machucou, e se ela fez o machucado? Olha, quando chega na delegacia, todos têm voz. A mulher tem voz,
o autor tem voz. Se ele chegar na delegacia e falar, olha, eu tenho minhas testemunhas, as testemunhas que ele apresentar também serão ouvidas. Todo mundo tem voz, né? Todos podem falar e tudo que for falado será averiguado, será investigado. Nada, a mulher, né? Ela chega na delegacia e nós temos que acreditar, porque ninguém chegar numa delegacia, passar por tantos perrengues para chegar. O mínimo do mínimo pode acontecer, mas são casos raríssimos. E geralmente porque tem outros interesses, geralmente econômicos, por trás da situação. Se não, não. Doutora, eu e a Raquel já não é a primeira vez que nós a entrevistamos e tínhamos a oportunidade, acredito até que a honra, né, Raquel, de saber um pouco da história da senhora. E a senhora é uma delegada de polícia, é mulher, tem uma... a senhora mora em Cubatão, se não me engano, né? Hoje mora em Santos, né? Mas a senhora é filha de cubatense, aqueles cubatenses bem característicos da cidade, imigrantes nordestinos, foram para lá e venceu. A senhora também estudou a vida inteira em escola pública, né? O que fez a senhora chegar a esse ponto de ser uma delegada de polícia e hoje defender mulheres que, na sua essência, têm a raiz muito parecida com a senhora? Como a senhora sente poder fazer a lei ser atuada e efetivada perante essas mulheres que têm uma história de vida lá atrás muito parecida com a senhora? Olha, a minha história, né, como muita gente, é aquela pessoa humilde que estuda, sou de Cubatão, fiz escola pública, fiz aquele caminho, né, fiz o caminho. E eu já gostava de polícia. Eu, desde pequena, já gostava de polícia, né? Eu tinha primo que era policial militar, tinha primos que eram policiais, e eu era apaixonada, né? Queria ser polícia. Então, meu primeiro concurso eu fiz aos 21 anos. Foi meu primeiro trabalho, fui escrivã de polícia. Então, eu comecei ali, aí eu já estava fazendo a faculdade, aí eu fui estudar um pouquinho mais, terminei a faculdade, terminei a graduação, fiz concurso para delegada e depois eu fiz o terceiro concurso. Fui fazer concurso para professora da academia. Então, eu sempre gostei muito da polícia, né? E a minha história é essa, uma história de dedicação. E quando eu posso ajudar, que nem eu estou em Cubatão, e eu vejo que eu posso ajudar alguém da minha terra, quando eu vejo que eu consigo ali orientar uma mulher, que ela precisa de mim, eu me sinto muito feliz. Eu me sinto muito feliz, primeiro por acolher. Eu acho que meu trabalho ali é acolher, é ouvir aquela mulher, é entender o sofrimento dela, ter a empatia, muitas vezes, que falta no atendimento, né? Ter essa empatia, acolher e mostrar para ela que se a gente não tem uma solução imediata, mas que a gente pode orientá-la para que ela saia do ciclo da violência. Esse ciclo que nós citamos, e até de uma forma muito confortável aqui, vivido, isso não tem nada de confortável. Isso vivido, isso traz ao longo dos anos baixa estima, doenças e às vezes até a morte. É uma causa séria, é uma causa muito séria, é uma causa que o Estado, graças a Deus, vem dando amplitude, legislação cada vez melhor, amparando os direitos da mulher. A Lei 11.340 de 2006, ela não é uma lei tão nova, mas não é tão velha. E para nossa sorte, é uma lei que, segundo o Senado, ela é conhecida de 100% da população, todo mundo já ouviu falar na Lei Maria da Penha. Agora, é uma pena que isso não represente conhecimento do conteúdo da lei. Agora, o conteúdo da lei, muitas mulheres não sabem o que tem de bom naquela lei, o que tem de legal naquela lei, né? Não só o atendimento na delegacia, mas o atendimento multidisciplinar. Mais uma vez eu vou bater na tecla. A mulher faz a ocorrência, mas é preciso procurar atendimento psicossocial. Para ela sair do ciclo de violência, ninguém sai do ciclo de violência sozinho. Se fosse fácil, a gente não teria tantos óbitos. Sim. Além do mais, eu sempre digo, é muito importante que ela tenha alguém que a apoie. Né? Quando essa mulher está sozinha, sem família, sem condição econômica, ou mesmo, às vezes, tendo condição econômica, mas ela não tem um apoio, alguém que diga, vai, faz, eu te ajudo, eu estou aqui. É muito difícil essa mulher sair desse ciclo vicioso, onde ela se acha culpada, onde ela já não se reconhece,
muitas vezes como mulher, né? Ela perde essa condição, né? Ela perde a referência feminina, porque o homem, ele vai desgastando essa mulher com palavras e, lógico, com a agressão muitas vezes, mas ele vai dizendo que ela é uma incapaz, né? Que ela nunca vai conseguir melhorar, que ela não vai conseguir viver sem ele. São frases ditas o tempo inteiro, que ninguém vai querer uma mulher como ela, que ela é gorda, que ela é feia, que ela é barriguda, que ela, enfim, que ela não tem o cabelo horrível, e todas as formas que vocês possam imaginar. Esse homem vai minando essa mulher de tal forma que muitas vezes ela já não sabe o que é verdade, o que é real e o que é ilusão do que aquele homem está falando para ela. Isso que a doutora fala, a gente escuta muito nos relatos das mulheres, né? Essa é uma fala muito diária da vítima da violência. Quando ela começa a narrar a sua rotina, né? E é muito parecida a fala de quem vive uma relação tóxica. Ela é muito parecida. Olha, ele chega, ele me distrata, ele me ofende, ele me humilha, nada faço que presta, né? Eu não vou arrumar ninguém vai gostar de mim. São frases extremamente danosas à saúde psicológica de uma pessoa. Sim. Porque isso não é escutado uma vez. Não. Isso é ao longo de 20 anos, 10 anos, né? O que a gente percebe agora, nos namoros mais rápidos, é a violência. É a violência. Como tudo é muito rápido, né? Uhum. Os namoros hoje são mais curtos e as pessoas estão mais juntas. Hoje em dia, antigamente você falava que namorava, noivava e casava. Hoje em dia, os relacionamentos estão, né? Você conhece hoje. Pula muitas etapas, né? Não tem mais, né? Não tem mais. Você conhece uma semana depois, eu escuto às vezes a pessoa falar, não, eu já tô morando com a pessoa. Eu falei, mas há quanto tempo você conhece? Há 15 dias. Eu falo, gente, mas não dá tempo. Você não consegue conhecer uma pessoa em 15 dias. Você conhece o perfil dela. Sim. Muitas vezes você não sabe nem o sobrenome da pessoa, né? E você convive com ela. Então, esses relacionamentos é engraçado, porque eles queimaram todas as etapas. Sim. E quando você chega na delegacia e você pergunta quanto tempo você está com a pessoa, às vezes a pessoa está muito machucada. Está lá 6 meses com uma pessoa, 3 meses com uma pessoa, e já vive uma história de violência gravíssima, sabe? Uma história de violência de tentativa de feminicídio. Preocupante essas relações. O Conselho Tutelar, ele pedia para que as mães não apresentassem tantos tios para os seus filhos, sim, por conta da violência sexual praticada contra as crianças, né? As crianças que sofrem esse tipo de assédio dentro das suas próprias casas. Então, fica também a dica, né, doutora? Eu também acho que as pessoas precisam tomar muito cuidado com quem colocam dentro da sua casa. Na verdade, quando você coloca alguém dentro da sua casa, você está convidando, talvez, o seu próprio algoz, né? Para que ele faça com você o que você nunca imaginou sofrer. Então, é muito complicado. E tirar um homem de dentro de casa não é tão simples quanto as pessoas imaginam, né? Então, vejam, você colocar alguém pode ser muito rápido. Agora, tirar essa pessoa de lá pode ser que demore muito mais. E aí não adianta depois culpar só a justiça, né, a polícia, porque as coisas não podem funcionar dessa maneira. Essa questão de crimes envolvendo padrasto é frequente? Os crimes sexuais... Não só sexuais. Eu vi uma cena esses dias, o padrasto com uma criança autista fez a criança ir no quintal. A criança tem distúrbio, ela... É uma deficiente. Fez o menino mexer com terra, depois jogou água em cima, querendo, ensinar o garoto. Talvez se fosse filho dele, não tomasse aquela atitude. Como é esse trato de padrasto? As mães colocam realmente com muita rapidez, com um mês de namoro já dentro de casa, abre-se muito a vida. Sim, sim. A gente percebe lá os relatos das mulheres, a agressão, né? O convívio, as relações afetivas hoje, elas... É que nem eu volto a falar... Tá muito rápida, a coisa é muito assim, você conhece hoje, mas você já tá morando junto, e aí você não conhece a pessoa agressiva, é um combo, né, e também as questões dos padrastos hoje, a gente tinha muito caso nas delegacias de defesa da mulher de padrastos com agressão, aceitação, né, aceitação dos filhos da mulher, é muito fácil aceitar os filhos dele, aceitar os filhos da mulher é um pouco mais complicado, né. Eu costumo dizer que a mulher... eu não sei o que aconteceu muito com algumas mulheres, né? Eu sou mulher, então posso falar, né? A gente que é mulher pode dizer, a gente tem esse direito de
de fazer uma crítica, né? Se é possível se fazer uma crítica. Mas as mulheres, quando elas tomaram uma liberdade econômica, sexual e tudo mais, parece que isso fez com que a mulher ela perdesse um pouco também a ideia do lugar dela, né? E acabasse se desvalorizando. Eu conheço muitas mulheres que têm uma vida excelente, né? São excelentes profissionais, mas dependem psicologicamente de estar ao lado de um homem para estar bem. Eu não estou criticando mulheres assim. A codependência afetiva, essa dependência afetiva, muiz vezes, leva ao caos. Leva ao caos porque você toma decisões precipitadas que vão te fazer mal mais ali para frente, sim, né? Realmente, essa dependência afetiva é complicada, né? Por isso que nós temos aí as redes de apoio, por isso que nós temos que procurar essa equipe multidisciplinar que está aí para atender, que é o que a Lei 11.340 fala, sabe? Hoje, você pode procurar um profissional para conversar, hoje tem muita informação na internet, tem muita informação nas redes sociais, então a mulher não está sozinha. Graças a Deus, uma legislação forte, uma legislação que atende às nossas necessidades, falando um pouquinho aqui das medidas protetivas de urgência para as mulheres que não precisa, se vocês não quiserem representar contra seus maridos, sim, a lei não condiciona. Eu vivo uma relação conturbada, mas se eu for à delegacia, eu vou ver meu marido preso. Não é assim, não é dessa forma. Você pode pedir as medidas protetivas de urgência, claro, tem que estar relacionada a um crime. Você vai lá, olha, eu sofri uma ameaça, eu sofri uma injúria, eu fui xingada, eu fui ameaçada, eu sofri uma lesão corporal. Mas ali, naqueles que dependem de representação, eu não gostaria de representar, mas a casa é minha, eu convidei para morar comigo agora, não dá mais, e ele se recusa peremptoriamente a sair de casa, ele não sai nem com reza. O que nós fazemos? Nós pedimos a medida protetiva de urgência para essa vítima e o Poder Judiciário em 48 horas analisa e dá uma resposta, muitas vezes retirando esse agressor que está perturbando a vida dessa mulher, tá? Quando não podemos ser pela delegacia, a gente orienta, não é caso de crime, aí a gente orienta a procurar um advogado, a gente orienta a procurar a Defensoria Pública, onde também a doutora Raquel, como outros profissionais da Defensoria, podem representar por essa medida protetiva de urgência, né, doutora? Sim, é possível, né? Eu volto a dizer, a gente não consegue resolver todos os problemas de um relacionamento de muitos anos em dias, então as pessoas precisam entender isso, né? Então, há um tempo, o Poder Judiciário, as delegacias, elas demoram, até porque eu preciso ter o contraditório, a outra parte também tem o direito de se defender. Então, muitas vezes, algumas medidas acabam não sendo dadas imediatamente, mas essa mulher quando a mulher sofre uma agressão muito grande, né, existem locais que ela pode se abrigar, que algumas mulheres nem sabem disso. Então, ela consegue, com os seus filhos, ter uma ajuda do próprio Estado. São lugares que pouquíssimas pessoas conhecem e que essas mulheres acabam sendo protegidas, né? Alguns abrigos, né? Sim. O que nós percebemos muitas vezes é uma certa resistência também. Sim. Porque os abrigos são sigilosos. Então, você não pode ter comunicação para você não ser rastreado. Já começa assim. Você tem idade para você levar os seus filhos até 12, 13 anos, você consegue até levá-los consigo. Filhos mais velhos, você não consegue levá-los. E esse abrigo é pelo tempo que a pessoa necessitar. Não é que vai ficar uma semana, vai ficar quanto tempo ela Sim. precisar da proteção. Então, mas em contrapartida, tem o lado que há uma certa resistência, e eu digo que também muita gente não consegue ficar sem falar com o pai, sem falar com a mãe. Então, foi vítima de violência. Vai para o abrigo, não tem onde ficar, aceita o abrigo, porque lá você não é obrigado a ficar 1 mês, 1 ano, 2 anos, não. Você fica o tempo que você precisa, 1 semaninha, que é para as coisas se acalmarem, até para que ele desista, né, de te procurar nos lugares que você, porque ele vai dar com os burros na água, vai chegar na tua mãe, não vai te encontrar, vai na tia, não vai encontrar, ele vai ter uma hora que vai sossegar, vai ter que seguir. Então, a partir dali que você sai do abrigo e você recomeça a sua vida. E o abrigo lá tem tudo, tem atendimento jurídico,
tem atendimento lá psicológico, então você vai ser atendida nesse abrigo, vai ficar quantos dias houver necessidade e com todo sigilo. A polícia sabe como é que funciona, mas aqui eu não posso dizer porque deixaria de ser sigiloso, sim, né? Com certeza. Mas que existe esse apoio, é importante que as mulheres saibam, existe esse apoio, E né? não adianta os maridos aí revoltados quererem saber onde fica esse abrigo. Porque não vão saber. Porque a polícia trabalha nesse sentido. Sim. Então, é sempre muito protegido, esses locais são sigilosos, né? Em São Paulo, as vítimas de violência, eu costumava encaminhá-las. Quem faz esse encaminhamento é tão sério que o encaminhamento sai com a rede de apoio daqui. As mulheres, elas vão para um determinado lugar em São Paulo, e em São Paulo, a própria rede de abrigo é que vem buscar. Elas nem saem dali, elas não saem com endereço. Por quê? Porque outras mulheres estão ali abrigadas, e se essa mulher sabe, pega o endereço, ela pode colocar em risco não só a vida dela, mas como de outras abrigadas. Sim. Então, isso é importante frisar, né? Bom, gente, a gente está chegando ao final aqui do nosso programa, né? É sempre muito bom falar com as pessoas que têm essa experiência do dia a dia, de como funciona, o que as mulheres podem, o que não podem, o que os homens podem, como podem se defender, se são vítimas, se não são, enfim. Isso é evidente que se um homem for agredido, ele também pode fazer um boletim de ocorrência. Isso é uma coisa que só não vai fazer na delegacia da mulher, mas ele também pode fazer um boletim de ocorrência, certo? Então, não pensem que o direito é só feminino. Eu conheço homens que apanhavam das suas mulheres e fizeram um boletim de ocorrência e essa mulher teve que responder por isso. Então, isso existe? Existe. Então, vejam, nós estamos aqui apenas para esclarecer algumas questões que são realmente importantes. Eu gostaria que a doutora falasse um pouquinho aqui para quem está nos ouvindo, um conselho para as mulheres que vivem uma situação como essa. Olha, pegando o gancho que você falou dos homens que sofrem violência doméstica, homem também sofre violência doméstica, tá? Se a gente falar no 129 nono do Código Penal, é comum nós fazermos violência doméstica em relação a como sofre. Porque o homem não tem a aplicação da 11.340, que é a Lei Maria da Penha. Mas homem também sofre violência doméstica. O conselho que eu tenho a dar para a mulher vítima de violência psicológica, sexual, patrimonial, moral, é que elas procurem a delegacia, que elas procurem e sigam a orientação. Não guarde aquele boletim de ocorrência como recordação, porque não é para isso. Ali é uma ferramenta, a polícia é mais um mecanismo, porque nós temos outros mecanismos, nós temos a rede de apoio, os psicólogos, assistentes sociais, os advogados, os defensores, os médicos legistas, uma equipe multidisciplinar voltada para o atendimento da vítima. A gente começa na delegacia com boletim de ocorrência, mas não termina ali. A gente tem um percurso longo a fazer, né? Basta ter um pouquinho de coragem e nos procurar. Procura a delegacia, vai lá conversar com a gente. O seu marido, no primeiro momento, a gente vai entender a história. E eu sei que muitas não procuram porque pensam que meu marido vai ficar preso. Mas vão lá, busquem orientação conosco. Tá certo. Bom, eu quero agradecer a todos que nos ouviram, dizer mais uma vez que você, mulher, não é culpada, você é vítima, isso é muito importante que as mulheres entendam. E agradecer, né, a doutora pela explanação que deu e os esclarecimentos que são muito importantes. Agradecer o Valentim, agradecer o Marcelo, boa noite a todos e até o próximo programa Fatos em Destaque. Até. Compartilhe esse link. www.omegawebradio.com